E hoje a gente segue a nossa expedição Chapada Diamantina. E qual a minha avaliação do Vale do Capão? Pensava que ia ser maior. É normal você ver um brasileiro não torcer para a seleção brasileira, que não tem local de almoço aqui, que só vai ter em Guiné. Alguém possa ter curiosidade em relação ao Vale do Capão, vou falar sobre a erva, né? Salve galera, eu sou o Cristiano, essa daqui é a Mesh, vocês estão no canal Colecionando Rotas e hoje a gente segue a nossa expedição Chapada Diamantina. Saindo, pessoal, do Vale do Capão, a gente ficou aqui 3 dias completos, onde fizemos a trilha da fumaça. E além da trilha da fumaça, nós tentamos fazer lá a Cachoeira da Purificação, só que acabou que a gente foi pro Vale do Pati. Foi uma ótima experiência também no Vale do Pati. A visão que nós tivemos foi incrível. Conhecemos aqui pessoas muito bacanas, como vimos aí no vídeo anterior, né? E é isso. Hoje a gente tá indo para Igatu. Então, pessoal, terminei de subir aqui. A subida ali é bem puxada, quase 1 quilômetro só subindo. Então vamos seguindo aqui. Como eu falei, o destino de hoje vai ser Igatu. Olá, bom dia. Então a gente vai passar por Guiné. De Guiné vamos passar por Mucugê. Só que por enquanto a gente não vai parar em Mucugê ainda, dependendo do horário, é claro, né? E a intenção é chegar em Igatu ainda hoje. Igatu, ele fica a 110 quilômetros mais ou menos daqui, né? Aí a gente vai pegar aquele trecho de volta, o mesmo que nós fizemos. Então toda aquela descida, quase 10 quilômetros, no caso toda aquela subida que nós fizemos de quase 10 quilômetros, a gente vai fazer ela no sentido inverso. Então com isso vai adiantar bastante aí o nosso pedal. Então eu creio que dá pra gente chegar em Igatu ainda hoje, finalzinho da tarde. Vamos botar aí 5 horas, porque a gente vai pegar ainda a estrada de chão, então pode estar atrasando. Igatu também não tenho nenhum planejamento lá, vou me planejar quando chegar lá, questão de campo, pousada, tudo. Então vou deixar para ver isso quando chegar por lá. Então vamos girar o pé de vela. Aqui a placa Conceição dos Gatos. Era um lugar que eu até queria ir, mas eu preferi fazer outras trilhas. Mas lá é um lugar legal também. Fica relativamente perto. Até daria para ter ido, mas para mim ir, eu teria que ter ficado mais um dia aqui no Vale do Capão. A questão do Vale do Capão é porque você chega e você não quer sair. É impressionante isso. Você não tem vontade de ir embora, sabe? E hoje eu levantei 6 horas para sair de lá. Até mais cedo, né? Já 6 horas eu já estava praticamente pronto. Só consegui sair de lá 8 horas da manhã. Mas enfim, então aí
eu não vou fazer concessão dos gatos dessa vez. Quem sabe de uma próxima. E Palmeiras, a gente vai passar próximo a Palmeiras. Fica 18 quilômetros. Desses 18, 10 é só descendo direto. Mas é claro que a gente tem umas subidas também. Quando viemos, tiveram uns 3 pontos de descida, né? Tem um, inclusive, que é bem inclinado, que a gente vai passar lá na frente, que vai ser a última subida antes da descida que vamos fazer logo depois. Saindo do Vale do Capão, a gente já pegou muita subida e agora a gente está pegando também muita subida, só que agora inverteu, né? Agora a gente vai descer um pouco. Atenção, pista sinuosa com declives acentuados, ou seja, vamos começar a descer. A parte que tinha a ciclofaixa, ela já não tem mais, então a gente vai estar descendo pela pista normal. E tem que descer com cuidado, porque se pegar muito embalo, a bicicleta pode passar direto em alguma curva, alguma coisa assim, derrapar o pneu. Porque a gente tá com muito peso, né? A gente não pode esquecer disso. Não é aquele peso absurdo, né? Mas eu creio que pelo menos uns 40 quilos a mais a gente esteja carregando. Tá dentro dos limites, né, da bicicleta, isso que é o importante. Essa curva aqui a gente vai ter uma vista muito bonita. Aqui a gente tem Conceição dos Gatos, a entrada. Queria muito entrar, mas não vou entrar dessa vez, porque senão vai atrasar pra gente ir daqui. Mas eu lembro de ter feito uma trilha em Conceição dos Gatos e gostei bastante na época. E qual a minha avaliação do Vale do Capão? A gente pode definir como um lugar assim com a vibe totalmente diferente. É um lugar que você se sente bem, tem um povo muito acolhedor, é um lugar que você chega e para ir embora dá trabalho, você ficaria lá facilmente assim, semanas, meses. Tem um porém, é um lugar bem caro, então hospedagem é muito caro, alimentação é muito caro, mercado é um pouco acima da média, mas até que tá ok. E qual é o ideal? No meu caso, eu fiquei no camper de Sodai. Eu, por estar levando a minha barraca, eu fiquei hospedado, ele me cobrou R$25 a diária, né? Só que o preço correto seria R$30 a diária. E se for com barraca do camp que eles alugam, ficaria 35. E também tem quartos individuais, né? Só o quarto e a cama, sem banheiro, sem nada, fica R$40, que é uma ótima opção também, porque a gente tem lá o banheiro compartilhado e chuveiro também compartilhado, chuveiro quente. E tem outras hospedagens, quarto de casal completo, R$120 ele cobra. Tem uns bangalô. O bangalô eu não perguntei o preço,
Então não vou saber dizer, mas deve estar na faixa de uns 60, será? Eu não sei informar. Mas lá é um lugar muito econômico. Pessoal, eu pensava que ia ser maior, porque quem sobe é diferente de quem tá descendo. Mas deu aqui 5 km só de descida. Mas adiantou bem esses 5 km. E como eu tava falando em relação à economia, lá no seu DAI você pode cozinhar sua comida, você compra. Eu fui na vila atrás de um PF. O mais barato que eu achei foi de R$35. Então é caro. Aí eu comprei eu mesmo minhas coisas, eu mesmo fiz minha comida lá, eu mesmo cozinhei, gastei lá 20 e poucos reais. Deu pra fazer 2 vezes. E ainda deixei lá no camping. Por acaso alguém quiser cozinhar, eu deixei lá algumas coisas ainda. Mas então, lá é um lugar caro. Eu comi um hambúrguer lá, um hambúrguer muito bom, R$35. Artesanal, então acho que tá num preço bacana até. Salgados tá entre 8 e 10 reais. Pastéis a partir de 10. Então esses são os valores, né, que tem lá no Vale do Capão. Então lá é um lugar que, em relação à parte turística, a parte turística bem explorada. Então os preços lá acabam sendo bem elevados. Quem quiser ficar em pousada, essas questões, uma hospedagem compartilhada que eu procurei saber, no caso um albergue, tava R$90. E se fosse com quarto separado, se eu não me falha a memória, tava 210, alguma coisa assim. Então é um lugar que realmente está estruturado para o turismo. Então eu acho que isso perde um pouco da essência do local, né? Mas dá para ficar lá tranquilo, gastando pouco. Pro destino de hoje, pessoal, o que a gente vai estar fazendo? É como se a gente estivesse fazendo um U uma volta, né? No Parque Nacional da Chapada Diamantina. Aquele caminho da trilha de ontem no caso, no meu tempo aqui, né? Mas do último vídeo, a do Vale do Patia, que a gente pegou errado, mas que foi um acerto, podemos dizer assim, daria lá em Igatu também. Então, se eu conseguisse chegar de bike naquele ponto que a gente gravou no último vídeo, eu conseguiria ir para o Igatu e iria cortar um caminho muito bom. Mas não teria como passar por aquelas trilhas com a bike, né? Tem gente que vai só pedalar, aí leva a bike e carrega a bike naquele ponto. Só que a nossa aqui não teria como fazer isso, né? Porque seria aí uns 3 a 4 quilômetros tendo que carregar o peso da bike mais o peso dos alforjes. Então não teria como. Então a gente vai fazer essa volta no Parque Nacional. Se eu tivesse iniciado no Vale do Capão, a nossa volta, o nosso rolê, aí eu iria para Lençóis. De Lençóis eu iria para Andaraí, e de Andaraí eu iria para Igatu. Igatu eu pegaria Mucugê e finalizaria lá em Rio de Contas.
o que eu acho que teria sido melhor do que esse roteiro que nós fizemos. Eu acho que eu já tô no dia 12 a dia 13 de quando eu saí de casa, né? Então a gente vai fechar aí por volta dos 20 dias fora, né? Pedalando. Isso é um pedalzinho bem legal. O bom é que isso me mostra que dá pra fazer pedais mais longos. Eu estou muito tentado a ir para Minas Gerais. Em Minas Gerais eu quero fazer, além da Estrada Real, eu quero pegar uns dias em São Tomé das Letras. Então esse aí eu creio que é um dos meus próximos objetivos. Aqui, pessoal, chegamos na entrada de Palmeiras, na saída de Palmeiras, né? Só que a gente não vai pegar Palmeiras agora. Agora a gente vai pegar outra direção. Agora vai ser um caminho totalmente novo. Vamos indo para sentido Guiné. Depois de Guiné, Mucugê e Igatu. Estrada totalmente nova. Eu sei que ela vai ter um trecho que vai ser estrada de terra. Então vamos ver como que vai ser, né? E possivelmente, como a gente vai estar meio que voltando para as montanhas, possa ser que a gente tenha que subir. Aqui a gente já chegou na estrada de terra e logo ali à frente a gente já vê as subidas. Então vai ser um dia sofrido também, mas vamos lá. Pessoal, aqui eu sei que o pedal não vai render, tem muita pedra, até nas descidas. Aqui tá beleza, mas tem uns pontos que é muita pedra e o pneu sobe na pedra, a pedra derrapa. São pedras soltas, né? Então eu sei que vai ser um pouquinho desafiadora o nosso pedal. Mas vamos pedalando aqui até chegar em Guiné. Em Guiné a gente dá uma parada para comer alguma coisa. Vamos ver o horário que a gente vai chegar em Guiné, né? Dependendo do horário. Eu não olhei lá na placa, foi quantos quilômetros são até Guiné. Não sei se são 30. Mas vamos andar. Se for 30, eu acho que dá pra gente chegar na hora do almoço tranquilo. Até mais cedo um pouco. Acho que dá pra fazer em 2h30 nesse tipo de terreno. Vai depender, é claro, da quantidade de subidas que a gente for enfrentar e o nível de dificuldade delas. A gente rodou até o momento 21 quilômetros. Foi 19 mais ou menos até o portal ali. E 1,5 até aqui. Agora são 9h43. A gente está com 1h31 de pedal, né, de movimento. Nossa média atual está em 14. Mas ela com certeza vai baixar um pouquinho aí. Estradinha no mínimo desafiadora. Ela é pesada. Aí a estrada pesada com a bicicleta pesada. E já vem também o desgaste, né, da viagem, que já são 12 dias. Ontem também fiz uma caminhada de quase 22 quilômetros. Então tudo isso vai somando.
Mas vamos lá, vamos com fé que a gente chega lá. Até a descida não tá desenvolvendo. Apesar que ele dá a impressão que é descida, mas o GPS está mostrando inclinação subindo de 1%. 1,5% realmente está pesada. Então a gente não está descendo. Ali na frente sim, vamos começar a descer. Mas olhando no retrovisor, dá pra ver que é realmente uma subida. Eu acho que pelo fato de ter a descida ali na frente, ele dá uma falsa sensação de que estava descendo. Agora sim a gente vai começar a descer. Eu vou ver se eu acho um lugar com sombra, com uma pedra para sentar, fazer um suco, comer umas bolachas, uma banana que eu trouxe também, para poder seguir. Que já é 10 horas, hora de comer alguma coisa já. Mas a gente vai passar por entre as montanhas. Eu parei aqui, pessoal, um pouquinho, dar uma descansada, comer aqui algumas coisas, né? Vou fazer um suco e seguir, porque aqui é uma estrada bem pesada mesmo. E aí eu tive que dar essa paradinha porque realmente o corpo tá pedindo um pouquinho para descansar. Não é aquele desgaste assim, não conseguiria pedalar de jeito nenhum, não, dá para pedalar tranquilo. Mas a gente precisa, né, repor energia, a gente precisa comer. E a última eu tinha comido quando eu saí de lá, já era quase 8 horas, né? Agora já passou das 10 um pouco, então tá na hora da gente repor um pouco de energia. Então vou fazer um suco aqui, comer umas bolachas que eu tenho, já comi uma banana e depois disso a gente segue. Vou trazer umas rosquinhas dessa aqui, elas são boas para repor energia. Trouxe um clube social também, né? E o meu suco. Então vou tomar aqui e daqui a pouco a gente segue viagem. Uma paradinha estratégica aqui, 20 minutinhos, mais ou menos, de 20 a 30. Não cheguei a ver o horário que a gente parou exatamente. Mas agora são 10h40, mas eu fiz meu suco, né? Tomei um suco, comi bolacha, comi banana e descansei um pouco. Então deu para recuperar um pouquinho as energias e continuar aí a nossa pedalada. A gente ainda deve subir um pouco, né? Porque a gente está passando no pé ali do morro. Então geralmente pé do morro a gente sobe e depois desce. Vamos ver como vai ser por aqui. Eu não sei se vai ter mais lá na frente, mas eu sei que nessa estrada a gente vai pegar os gerais daqui, que é tudo plano. Então, assim espero. Pedalando aqui, eu tava lembrando de ontem, assistindo futebol, como eu falei, né, com argentino, com chileno. E no caso o Matias é o argentino e o Vitor o chileno. Matias casado com a outra argentina, viaja com os 2 filhos deles no motorhome. Na verdade é um trailer. Tem o Instagram deles, eu vou deixar aí na tela para vocês. E o Vitor também viaja com a esposa. A esposa do Vitor já é paraguaia. Também vou deixar o Instagram deles aí para vocês poderem dar uma olhada. Eu vi a paixão que eles têm na questão de assistir a seleção nacional
Uma coisa que eu acho que o brasileiro tem. O brasileiro é apaixonado por futebol, sim. Mas eu acho que patriotismo com a sua própria seleção, eu acho que principalmente o argentino. O argentino tem muito isso de patriotismo. O brasileiro não, é normal você ver um brasileiro não torcer para a seleção brasileira. O Vitor falou que também no Chile isso acontece. Já na Argentina já é mais difícil. Então foi um papo super legal, super descontraído. Deu para ver a comemoração do Matias no gol de empate da Argentina. Saiu gritando já depois das 10 horas da noite. O jogo 1-0, a Argentina já não pode nem ser mais alcançada, já é a campeã, podemos dizer assim, das eliminatórias. E mesmo assim teve aquela comemoração como se fosse de final de campeonato. E o oposto a isso também, eu pude ver o Vitor assistindo o Chile, que é o oposto da Argentina. O Chile está em último nas eliminatórias. Então a gente consegue ver a angústia da pessoa assistindo o jogo. A gente consegue enxergar o patriotismo que tem lá. Mas enfim, eu acho interessante essa troca de culturas, de informações, né? Eu fiquei lá umas 3 horas com eles lá. Só eu de brasileiro, né? Só eu falando português. Mas a gente é adaptável, né? A gente consegue se adaptar a situações, então a comunicação fluiu bem. Eles falavam espanhol, depois misturava para mim poder entender. A gente foi no mercado fazer compras, foi no açougue. Então foi uma experiência muito bacana. Além, é claro, da gente ter assistido o futebol juntos, né? O Matias, quando a gente estava passando perto do Morro do Pai Inácio, ele ainda passou por mim, passou buzinando. Só que até então a gente não sabia que iria se ver lá no Vale do Capão. E é como eu falo, né? São amizades, são novas amizades, né? Para nossa coleção também de amizades. E é isso também que vale muito na estrada. E seguimos subindo. Eu acho que hoje vai ser um dia que vai dar um ganho de elevação alto. Porque é muito tempo subindo e umas inclinações de 5%. Eu creio que a gente deva passar dos 1.300 de elevação. Aqui tem o Portal dos Vales, que diz o seguinte: você chegou ao paraíso. A propaganda é boa, né? Realmente ele é muito bonito. Tem outro ali, Volta da Serra. Mas a gente segue. Parece que as montanhas vão cessar um pouco. Talvez a gente comece a pegar os gerais daqui a pouco. E eu tô seguindo a estrada principal. Mas até o momento eu não vi nenhuma placa de Guiné. Tem esse Tejuco, Cruz, Ribeirão e Taquari lá pro lado. Parece que a qualidade da estrada parece que vai melhorar um pouquinho. Só esperar acabar essas subidas, que agora a gente está em 4% de inclinação. Eu creio que aqui sim a gente já está a 14 quilômetros nessa estrada, quase todo o percurso subindo. Aqui tá bem pesado, bem puxado mesmo. Parece que terminamos de subir. Agora a gente já vê o Geraizão, as montanhas aí na frente, muito bonito. Ali ao longe já dá pra ver uma cidadezinha
Espero que seja Guiné. Agora a gente vai começar a descer um pouco. A gente não vai estar esforçando tanto, mas também a gente não vai poder imprimir muita velocidade, porque a estrada não é boa e a gente com Ford não pode ter tanto impacto, né? Mas aqui a imagem tá sensacional. Quando eu imaginei pedalar na Chapada, foi isso que eu imaginei. Agora o pedal começou a render um pouquinho melhor. Aqui é um terreno que é mais declinado, né? Então a gente vai descer mais do que subir. E também não são descidas muito inclinadas. Então dá pra manter um ritmo legal. Mas tem o que? Tem 1 quilômetro que tá assim, né? Vamos ver o restante. Mas olhando pelo menos visualmente, né? A gente vai pegar esse terreno. Agora são 11h45. A gente está chegando a 37 quilômetros rodados. Uma placa que, se eu visse, eu iria ficar muito feliz, seria aí self-service à vontade por 20 ou 25 reais. Ah, eu ia ficar muito feliz demais. Porque nesses dias que eu fiquei no Capão, eu tava me virando com macarrão e atum, né? Fazia macarrão com atum e comia. Só ontem, que depois da trilha, que eu cheguei já quase às 5 horas, que eu comi um arroz com feijão. Mas a minha base lá foi macarrão com atum. Aí eu tô querendo comer uma pratada assim, bem caprichada, com churrasco, melhor ainda. Ontem teve uma carninha lá, né, com o pessoal, com os gringos. Eu tô querendo comer comida mesmo, dessas de churrascaria. Bom. Bem-vindo a Tejuco. Vai ser por aqui que a gente vai almoçar. Só procurar um local agora. Bom para chegar lá e descendo direto. Mas ali na frente a gente já sobe de novo. As montanhas ali na lateral. Espero também que aqui tenha local de almoçar, né? Descemos, agora vamos subir. Sejam bem-vindos, comunidade quilombola de Barriguda, Mucugê. Até o momento eu não vi nada que indique restaurante ou mercado. Passamos por um mercadinho ali, mas tá fechado. Eu perguntei, pessoal, para um local aqui. Ela falou que não tem local de almoço aqui, que só vai ter em Guiné. Ela não soube me dizer a distância, né, daqui para Guiné.
Falou que também não tem mercado. Os mercadinhos que tinha estavam lá atrás, né? No caso, foram os que eu passei, tava fechado. E que achariam uns barzinhos. Se no barzinho tiver alguma coisa, pelo menos pra água, pra mim já tá bom. Se não, a gente segue. Eu ainda tenho um pouco de água aqui. E se for o caso, eu paro na casa de alguém aí e peço um pouco de água também. Mas aparentemente aqui essa comunidade já acabou. Então a próxima vai ser Guiné. O bom é que a gente confirmou que Guiné é por aqui, porque lá não tinha placa, né? Informando Guiné. Só o Tejuco já passamos das comunidades quilombolas. E agora é seguir. Ainda tem povoado aqui, ó. Pode ser que a gente ache mercado. Ou barzinho mesmo. Boa tarde. Guiné, pessoal, tá 7 quilômetros daqui. Não é muito longe, não. Ali na frente já tem umas casas. Agora eu não sei se é Guiné, porque tá muito poucas. Mas eu também não sei o tamanho lá, né, de Guiné. Ou possa ser que não esteja no meu visual também, né? Vamos descobrir. Os 7 quilômetros já tá fechando já. Chegamos em Guiné. A questão é porque realmente não estava no meu visual. Não é muito grande também, né? É uma cidadezinha aparentemente pequena. Mas que bom que nós chegamos. Vamos agora procurar o que comer. Agora já são 12h44. A gente está com 49 quilômetros rodados até o momento. Uma seguida da outra. Estou com o celular aqui. Olá, boa tarde. Deixa eu olhar o aplicativo aqui. Tá quanto o almoço? Tá 28,77. Pronto, pode ser. E aí você monta seu prato, eu trago a mistura. Pronto. Mistura tem carne de sol e frango. Isso. É uma que escolhe ou como que é? É uma ou é as duas? Pode ser duas. Pode ser, as duas. Então você pode cancelar isso aí, que não foi eu que fiz. É em São Paulo. Tá, sim, e essa compra? Consegui, pessoal, aqui achar um lugar legal para almoçar. Abasteci minhas águas. E daqui para Mucugê a gente tem 31 quilômetros. E de Mucugê para Igatu a gente vai ter uns 20 e poucos quilômetros. Aí vamos ver qual é o horário que eu vou estar chegando em Mucugê. Depender do horário, se eu chegar perto das 4 horas,
Aí eu vou traçar o mapa, né? Vou ver mais ou menos qual que é a estimativa. Aí possa ser que eu vá para Igatu ainda hoje. Só que para Igatu tem a questão: estrada de pedra. Então, se aqui já é difícil, imagina aí pegar a estrada de pedra, né? Então iria atrasar muito, a gente já ia chegar no início da noite. Para procurar pousada, camping, é mais complicado. Eu passei por isso lá no Vale do Capão, que eu já cheguei lá de noite praticamente. Assim, eu cheguei durante o finalzinho da tarde, só que aí a gente vai conversando com um aqui, conversa com outro ali. Aí entrou a noite, eu não tinha achado ainda o local, até eu conversar com um mototaxista e ele me falou sobre o campo do Sodai, que aí foi onde eu me hospedei. Então eu vou procurar um camping, possivelmente em Mucugê mesmo. Tem algumas roupas aqui para lavar, né? Também já aproveito para lavar as roupas. Tenho que editar vídeos que estão atrasados. E além de estar atrasado, eu preciso descartar arquivos, porque o meu computador ele tá sobrecarregado já. Ele tem uns 5 ou 6 GB só de espaço livre. Então eu tenho que fazer uns 4 vídeos, programar no YouTube e descartar os arquivos para eu poder descarregar a GoPro. Lá no Vale do Capão, vocês viram, né, que eu conheci o Joseph, um cara super inteligente, um cara que eu gostei bastante, e ele toca, né, toca violão muito bem. Então nós fizemos lá alguns clipes dele tocando. Eu tô pensando de fazer, né, um vídeo com todas as músicas que ele tocou, bem simples, né? E aí se eu fizer, aí eu vou jogar aqui também na nossa playlist. Chegamos aqui num ponto em que a estrada faz uma bifurcação, né? Direita e esquerda. O caminho correto para quem vai para Mucugê é pegar na esquerda, porque olhando aqui dá a impressão, né, que a estrada principal seria a direita, mas nesse caso a gente vai seguir aqui pela esquerda, que é a estrada que vai para o Mucugê. Depois do Guiné, a estrada melhorou 100%, 100% não, 70%, mas está muito boa. Até na leve inclinação de subida, a gente já consegue desenvolver um pouquinho melhor. Numa subida igual a gente pegou agorinha, a gente estava fazendo a 7 por hora, aqui a gente fez a 14, então já está rendendo bem mais. O ruim da estrada melhor é que os carros passam rápido e produz um pouco de poeira. Uma informação sobre Guiné é para quem vai fazer o Vale do Pati. Existem 2 trilhas que saem daqui de Guiné. Uma que tem 3 dias, que ele faz a volta, né, pelo vale e volta aqui para Guiné mesmo. E outra de 5 dias, que vai ligar a Guiné e Andaraí, que aí vai cortar bem no meio do Parque Nacional da Chapada, né? Que aí vai trazer imagens aí também espetaculares. E assim, a gente vai conversando aqui, vai pedalando, e são imagens de tirar o fôlego, só de estar na estrada. Imagine estando lá no meio, né,
guiada, é claro, onde a gente vai estar conhecendo as histórias, vão estar conhecendo os locais, né, as pessoas que moram em suas residências, vão estar dormindo na casa das pessoas, em hospedagens no meio da Chapada. Deve ser uma experiência assim, incrível. É um investimento alto, sim, mas eu creio que seja um investimento que valha muito a pena. Hoje está em torno aí de 1.200 a 1.500 a travessia do Vale do Patinho. Mas assim, esse valor já com alimentação, já com a hospedagem inclusa, já guiada, né? Então é um investimento que sim, que vale a pena. Eu vou ter que dar uma parada porque deu uma travada na corrente. Deixa eu ver o que foi. Ela saiu da catraquinha do câmbio. Foi bem simples aqui na corrente, ela só saiu mesmo da catraquinha do câmbio, eu não sei o nome que dá. Aí eu só coloquei no lugar e ela tá funcionando normal. Ali, pessoal, a gente pegou uma placa de desvio à direita. Vou ver se eu chego em algum desvio. Eu achei que pudesse ser aqui, mas aqui é uma propriedade particular. Mas lá na frente a gente deve ver. E aqui, ó, continua esse mesmo cenário. A Chapada, muito bonita. Eu acho que na viagem foi o maior percurso em estrada de chão e ao mesmo tempo foi um dos percursos mais bonitos que nós fizemos pedalando também. Tá faltando um pouco, creio que um pouco mais de 10 quilômetros pra gente chegar em Mucugê. E se eu não me engano, da pista para Mucugê, onde a gente pega, são 7 quilômetros. Então a gente deve pegar aqui ainda uns 3 quilômetros em estrada de chão. E aí depois a gente finaliza no asfalto. E pelo horário, eu vou ficar em Mucugê mesmo. E se eu encontrar algo mais barato, eu vou ver uma pousada, um hotel com quarto privativo, banheiro privativo, água quente, cama, para eu poder descansar um pouco o corpo, né? Porque além do pedal que nós estamos fazendo, nós viemos de trilhas, né? E depois da trilha sempre dormindo em barraca. E aí o conforto não é o mesmo. Não que eu esteja sentindo assim, sabe? Eu tô bem tranquilo, realmente. Só o desgaste mesmo do sol quente, mas que já tá passando. Da estrada, que é pesada. Por mais que de Guiné pra cá melhorou bastante, desenvolveu um pouco melhor. Mas é um desgaste normal. Logo aqui ao lado tem uma represa. A câmera não tá mostrando. Eu vou ver se eu acho algum ângulo para mostrar a represa para vocês.
Ali onde eu falei que é uma represa, parece que é um lago feito para ficar dentro desse aras. É um aras que está em construção. Tô vendo lá que tem alguns lugares para cavalos, essa coisa. Então lá também tem esse lago. E eu creio que seja esse lago que eu estava vendo. Talvez, pessoal, alguém possa ter curiosidade em relação ao Vale do Capão. Vou falar sobre a erva, né? Lá realmente o consumo ele é alto. Dificilmente você vai ver grupinhos que não estejam consumindo. Até quando você para conversar com alguém, já forma lá uma rodinha e já acendem lá e começam a utilizar. Eu não uso, né? Nunca usei, não usaria também, nem indico. E o interessante é que por mais que tem pessoas que veem o Vale do Capão como um lugar assim para fazer essa utilização, lá tem uma placa que fala, né, que os locais não gostam que lá seja reconhecido como um local para utilização, sabe? E repreendem que seja oferecido para crianças, adolescentes. Mas eu estou trazendo essa informação só mesmo porque tem gente que conhece o Vale do Capão, ouviu falar e sabe que lá essa questão é muito forte. E lá realmente o uso lá é alto, muito, muito grande mesmo. Aqui é inclinado também. E aqui é cascalho, tem muita pedrinha solta. Vamos chegar em Mucugê e não vamos achar essa pista de asfalto pelo que eu tô vendo. E o asfalto finalmente apareceu ali na frente. O Ibicoara, Bahia pro lado direito, Mucugê, Andaraí pro lado esquerdo. Vamos para Mucugê. A gente pegou a pista, não tem acostamento, mas como qualquer local da Chapada, é um local muito bonito. Aqui de novo a corrente. O problema, pessoal, da corrente é a questão do câmbio desalinhado. Tenho que dar um jeito de alinhar ele corretamente.
E eu não sei, pessoal, se vocês conseguem ter a dimensão do quanto isso aqui está bonito. É como eu falei antes, quando a gente fala de Chapada Diamantina, é isso que eu imagino. Esse cenário, são essas montanhas, essa beleza natural. E a cada curva vai ficando mais bonito. Chegamos em Mucugê. Logo aqui à direita, a gente já tem o cemitério bizantino. Eu não vou filmar ele agora direitinho, porque a gente vai vir aqui. Vamos andar, logicamente, se ele estiver aberto para visitação. A gente vai andar aí no cemitério bizantino e conhecer, né, ele. Eu já vim aqui, na verdade, há uns 6 ou 7 anos atrás. Então eu já conheço, mas tem muito tempo. Agora é só procurar uma pousada e depois, se estiver na pousada, só tomar um banho e sair, conhecer um pouco mais da cidade. A cidade, pessoal, tá toda enfeitada, inclusive as casas do São João, bem bonito. Eu vou procurar aqui no Google mesmo as pousadas que tem por aqui, pesquisar o melhor preço. A gente rodou aqui 85 quilômetros, agora são 5h20, né? Então, como eu falei, a gente não vai seguir até Igatu hoje. Aí eu vou ver se eu fico aqui 1 ou 2 dias e depois eu vou lá no Igatu. Então eu vou procurar a pousada, chegando na pousada, aí eu faço o vídeo de encerramento. Cheguei, pessoal, na pousada, achei uma pousada aqui bem bacana mesmo. Depois eu vou até filmar para vocês verem como é bonita, mas eu vou deixar para filmar em outro vídeo, porque esse aqui eu já vou fazer o encerramento. Mas a pousada aqui é muito boa. Ficou R$70 a diária, tem um banheiro bem amplo, box, banho quente. Alto da Pedra é o nome da pousada. E ela é muito bonita. O quarto aqui, ó, pode ver que ele é bem bonito também, essas cerâmicas. Mas tem quartos que são todos em pedra. E o preço pro local, eu acho que tá bem justo. R$70. A gente tem... não tem café da manhã não é incluso. Não passa cartão. Pagamento só Pix ou dinheiro. Mas tá valendo. Então o que eu vou fazer? Aqui tem lugar de lavar roupa. Então eu vou lavar minha roupa aqui, o que precisar, né? São poucas roupas, essas que eu tô usando hoje. Mais algumas que estão ali no alforge. E vou dar uma volta na rua daqui a pouco. E amanhã,
que no caso vai ser o próximo vídeo. Aí eu vou estar indo em Igatu. Em Igatu eu vou esvaziar a bike, eu vou com ela vazia, porque ela tem muita pedra. Então passo o dia em Igatu, volto para cá, e aí quando for no outro dia, na sexta-feira, aí a gente já vai sair da pousada em direção a Rio de Contas. E aí nesse dia é o dia que a gente vai passar lá no cemitério bizantino. Se der pra gente fazer Igatu amanhã, que fica 21 quilômetros, e chegar aqui em um horário que ainda esteja aberto, a gente faz a visitação lá, porque é rápida a visitação. Fez a visitação, viu lá como é, legal, bacana. E aí a gente já acorda na sexta-feira, toma nosso café, na padaria, alguma coisa, vem aqui, pega a bike e vai para Rio de Contas. Rio de Contas vai ser aí o nosso último destino da Chapada, digamos assim, né? A gente passa em Rio de Contas, dorme em Rio de Contas. Lá não vou fazer trilha, não vou fazer nada não, só mesmo pra gente conhecer lá Rio de Contas. Eu já conheço, na verdade, já passei inclusive semana lá, mas eu quero passar por lá, né, e voltar por Livramento de Nossa Senhora, que aí a gente faz um percurso diferente na volta. Então é isso, pessoal, hoje a gente fez aí um caminho muito bonito do Vale do Capão até Mucugê, e é mais uma rota aí que fica para nossa coleção. E a gente segue colecionando rotas, porque cada caminho tem a sua história.